Muito bem, galera. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cultura brasileira, especificamente sobre o sincretismo religioso, coisa tão presente na nossa sociedade. Bem, mas antes de falarmos de sincretismo religioso, é necessário compreender o papel, a necessidade da religião, da religiosidade na nossa sociedade. Muito bem. A religião, ela surge muito tempo antes das ciências, antes da filosofia, da sociologia, das ciências exatas, enfim, a religião surge bem antes, principalmente para desempenhar o papel de responder perguntas existenciais, responder perguntas que naturalmente nós fazemos e não se consegue responder sem ser uma verdade de fé. E para isso surge a religião, para responder perguntas, para tirar dúvidas sobre os acontecimentos. Por que existe um sol? Por quem eu fui criado? O que acontece depois da morte? Então a religião vem como essa resposta. Resposta às perguntas essenciais do ser humano, certo? E aí, com um conjunto de pessoas se forma a sociedade. E nessas sociedades, nessas civilizações, nestes povos, de diferentes formas, eles encontraram esta maneira de exercer a espiritualidade, praticar a experiência do sagrado, respondendo essas perguntas existenciais. Então, cada grupo, cada formação, cada civilização, sociedade foi respondendo à luz da fé, à luz da religião, essas perguntas existenciais, essas perguntas fundamentais que nós já carregamos por instinto, por curiosidade dentro de nós. Então a religião surge para responder perguntas existenciais e cada povo, cada grupo social tem a sua maneira de dar esta resposta, de ter esta visão religiosa, certo? E por isso que se existe o conceito de pluralismo religioso. Já que existiram e existem diversos povos, diversas civilizações, diversos grupos sociais, num determinado rumo da história, num determinado ponto da história, esse grupo foi se encontrando. Então, um grupo de um determinado lugar, de um determinado povo, foi se encontrando com outro e percebendo que a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de ter a experiência com o sagrado e a sua maneira de responder as perguntas existenciais, as perguntas essenciais, eram diferentes. Então, o pluralismo religioso garante que todos nós podemos ter costumes, cultura, ideologia, carisma diferentes, certo? Então, o pluralismo religioso vem garantir a diversidade dos dons, a diversidade do fundamental, a diversidade da religiosidade. E isso é muito importante, porque o pluralismo vai garantir que cada um possa expressar, possa ter o seu ritual da maneira da sua expressão religiosa. Isso é importante. Garantir e respeitar com que cada povo, cada identidade cultural, religiosa, social possa livremente expressar sua ritualística, expressar sua verdade de fé, expressar a sua experiência com o sagrado. Só que, além do pluralismo religioso, que é perceber e garantir a diversidade das religiões no ambiente, também num determinado ponto da história, a partir desse encontro de povos, de culturas, de saberes, o sincretismo se fez muito presente. Então, a partir desses encontros, os encontros destes povos, o sincretismo se tornou muito presente. E o termo sincretismo está relacionado com a mistura de cultos.
a mistura de manifestações religiosas, a distinção que se une, que se mistura, que se confunde. Então, o sincretismo é a reunião de doutrinas diferentes, de morais diferentes, de filosofias diferentes das identidades religiosas de cada povo. Então, os povos, enquanto se encontram, eles vão partilhando, trocando saberes, e a partir disso, um vai aderindo, né, a uma cultura do outro, vai aderindo a uma identidade do outro, vai aderindo a algum aspecto do outro, e aí que se tem o conceito de sincretismo religioso. E esse processo fornece um novo sentido aos elementos de cada religião envolvida. Há uma fusão de ideologias, filosofias, sistemas sociais, de crenças, elementos culturais, elementos ritualísticos e práticas, né, que se confundem, que vão se misturar a partir do sincretismo religioso. E isso é muito presente, né? A Igreja Católica, quando no século IV, o imperador Constantino, ele declarou como religião oficial, e a Igreja Católica se expande pela África, pela Oceania, se expande pela própria Europa. Eles vão adotando e inculturando elementos de outras expressões religiosas. O próprio levantar da Eucaristia, que é uma coisa muito famosa, né? Um símbolo do catolicismo, que é o levantar da hóstia que o padre faz, é uma lembrança ao Deus Sol, né? Então as pessoas realizavam esse movimento em segurar-se, em apontar para o Sol e fazer este gesto. Então a Igreja Católica também foi adotando. Isso é o encontro das culturas, isso é o encontro das religiões. Agora, no sincretismo, nós precisamos garantir também uma coisa. É preciso e é necessário que as características essenciais e originais de cada religião se mantenha conservada e preservada. E por que isso? Para que não se apague a memória, para que não se apague a experiência do sagrado do outro. Então, garantir que, mesmo com essa mistura, os elementos e as características originais de cada religião envolvida se mantenha é garantir a memória de um povo, a ancestralidade de um povo. Sendo que nós podemos pensar que juntar elementos de 2, 3 religiões ou mais pode acarretar num desconhecimento dos elementos básicos que consiste aquela religião. Mas por outro lado, e aqui trabalhando de forma dialética, é bom e é ruim. Por um outro lado, o sincretismo permite a vivência de novas experiências, né? Experiências diversificadas com o sagrado, e as pessoas podem manifestar mais livremente a sua religiosidade, né? De forma que a considere mais profunda, mais apropriada, mais espiritual. Então, considerar o sincretismo bom ou ruim vai depender da formação e da forma com que cada pessoa concebe a ideia, o sentido de religião. Nossa formação cultural e religiosa se dá a partir de 3 povos, encontros de 3 povos. Os povos indígenas, primeiros habitantes, originários desta terra, o povo europeu, certo, vindo de Portugal, e o povo africano, trazido para o Brasil. Esses 3 povos se encontrando no Brasil faz com que também a sua troca de experiências seja vivenciada o sincretismo religioso. Só que o sincretismo religioso no Brasil, ele não se dá de uma forma tranquila, de uma forma suave. Esses povos não deram match no Tinder entre eles. Ele vem de uma forma muito mais obrigatória, um fardo, do que uma tranquilidade, do que um encontro natural desses povos. E o sincretismo religioso no Brasil surge a partir da vinda dos padres jesuítas para catequizar os povos originários desta terra. Então os jesuítas vieram para catequizar, trazer a fé em Jesus Cristo para o povo indígena. E ao mesmo tempo receberam domínio sobre as plantas, as raízes, as bebidas diversas que foram incorporadas pelos padres e reproduzidas. Nessa fusão indígena cristã,
rezas católicas com ervas indígenas que foram incorporadas pelos padres deram origem ao curandeirismo, né? Com as benzedeiras, os benzedeiros, as parteiras e outros típicos ali das zonas rurais, né? Lugares distantes da medicina convencional. Então essa fusão também da chegada dos padres, das trocas de experiências, transformou nessa perspectiva cristã indígena, né, indígena cristã ali na formação sincrética do nosso país. E a chegada dos africanos, do povo escravizado, promoveu um processo de conversão um pouco mais perverso, por conta da resistência do povo africano para preservar as suas tradições. Então eles conheceram um braço mais opressor da igreja, um fardo maior do que com os indígenas, que foi um pouco mais tranquilo esse processo de conversão que os jesuítas fizeram, certo? Então, com a sua visão mais voltada aos ancestrais, voltada aos antepassados que o povo africano cultuava, eles precisaram, por conta da forma catequética que era conduzida os processos, eles precisaram se reinventar. Então, já que eles estavam proibidos de rezar em sua língua, dançar, cantar suas músicas iorubás, fazerem a sua ritualística religiosa, eles passaram a enculturar os santos com os orixás. Então eles percebiam ali a característica de um santo que se assemelhava à característica de um orixá. A história de um santo que se assemelhava à história do orixá. E eles começaram a utilizar e reproduzir o conhecimento adquirido dos padres para a regência e de cada entidade, né? A regência e característica de cada entidade. Assim que surge o sincretismo, né? Dos orixás com os santos. São Jorge, um santo guerreiro, foi logo associado com Ogum, um orixá guerreiro. São Sebastião, que foi morto por flechas, foi logo trazido, né, caracterizado como Oxóssi, né, o da mata, o que também trabalha com as flechas. E assim se deu esse processo de resistência do povo africano para preservarem e manterem a sua identidade religiosa. Então o secretismo no Brasil ele não surge de uma forma tranquila. Ele surge porque precisava se resistir para manter tradicionalmente, originalmente, a sua identidade religiosa. Preservar a sua experiência consagrada. Então os africanos foram obrigados a cultuarem a Deus, ao Deus católico. Eles foram obrigados à conversão, ao catolicismo. E com isso eles deram uma resposta criativa associando os seus orixás com os santos católicos. Inclusive, quando construíam as igrejas, eles enterravam debaixo do altar as suas imagens, os seus objetos sagrados iorubá, os seus objetos sagrados da religião de matriz africana, da religião dos antepassados, dos ancestrais. Então, quando eles se prostravam no altar católico, eles batiam cabeça, e até hoje há a saudação de bater cabeça, para aquele objeto que estava no chão, que remetia à sua identidade religiosa. Mas também, com o surgimento dos quilombos, deu origem a um outro tipo de sincretismo. Nós vemos o sincretismo indígena cristão, africano cristão, e também se deu o sincretismo a partir dos indígenas e africanos com o surgimento dos quilombos. E aí os índios e os africanos passaram a trocar tradições e incorporou-se ao culto aos caboclos, aos da mata, né? Então também existe essa experiência de troca, de encontro, esse sim mais suave, mais dinâmico, dos indígenas com os africanos. Bem, e voltando ao contexto dialético, existem muitas pessoas favoráveis ao sincretismo religioso porque encontram sentido, porque há uma possibilidade mais ampla, mais abrangente da experiência consagrado. E há pessoas também que são contra o sincretismo religioso por fazer memória, trazer à lembrança aquilo que os seus antepassados
viveram. Então, os indígenas e os africanos no Brasil não tiveram um processo de sincretismo, de enculturação religiosa por livre e espontânea vontade. Eles foram obrigados pela Igreja Católica, pelo cristianismo, ao processo de conversão. Por isso se deu essa resposta criativa que é o sincretismo religioso para a nossa cultura brasileira. E aí tem um livro muito interessante, que é um livro do Dias Gomes, que é um escritor brasileiro, é um livro de 1987, chamado O Pagador de Promessas. É um livro muito bonito. O Pagador de Promessas é a história do Zé do Burro, que é um homem do campo, que o seu burro, ele é amigo de um burro, o seu grande amigo burro, ele infelizmente cai em doença, né? E para poder salvar a vida desse amigo, esse Zé do Burro, ele quer fazer uma promessa. Ele faz uma promessa a Santa Bárbara. E para pagar essa promessa, ele leva uma cruz pesada da região onde ele mora até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador, na Bahia. Porém, no campo, na zona rural de onde ele veio, não existia um templo católico, uma igreja católica, para ele fazer essa promessa a Santa Bárbara. Então ele faz dentro de um terreiro de candomblé para Iansã, que no sincretismo religioso se dá também em Santa Bárbara. Então, ele achando que era a mesma pessoa, na sua inocência, na sua ritualística, no seu sincretismo, ele faz essa promessa a Yansan, acreditando que também é Santa Bárbara, e promete levar a cruz de onde ele mora até a cidade de Salvador. E assim o burro ficou bom e ele, o Zé do Burro, vai até Salvador pagar a sua promessa. Chegando em Salvador, ele encontra o padre e infelizmente o padre não deixa ele pagar a promessa, porque o padre foi perguntar, né, o que foi, por que ele estava pagando aquela promessa, já que ele estava muito cansado, com as costas todas abertas de ferida. Então o padre pergunta, como você fez essa promessa? Ele explica a situação e o padre fala, coisa do demônio, na minha igreja, não. Porque o Zé do Burro tinha associado Yansan a Santa Bárbara. E aí o final da história é muito bacana, então vai estar como dica de leitura para vocês. Dias Gomes, O Pagador de Promessas. É uma história muito bonita que nos ajuda a trazer a reflexão do sincretismo religioso. Espero ter ajudado um pouquinho mais nessa compreensão do sincretismo religioso. Vou deixar aqui o meu contato. Qualquer dúvida, qualquer aprofundamento, pode entrar em contato comigo. Essa é uma das áreas que eu estudo, que eu pesquiso, que é a ciência da religião, coisa que pulsa muito meu coração, e eu estou disponível para qualquer coisa. Beijo no coração de vocês